Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom, eu sempre digo, é muito agradável estarmos juntos logo cedo, estarmos em comunhão com Deus, estarmos falando com o Senhor, estarmos na presença de Deus logo cedo. Começar o dia em oração, começar o dia agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. São muitas bênçãos, nós pararmos para pensar quantas bênçãos, quantas coisas boas Deus tem feito em nossas vidas. E é sempre motivo de agradecimento, sempre motivo de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tão bom e tão generoso com cada um de nós, não é verdade? Eu desde já agradeço a todos que já se apresentam aqui, se fazem presente, irmã Helena Souza, a irmã Ana Paula, a irmã Cláudia Hatz. Deus abençoe a todos, as pessoas vão chegando na medida em que nós vamos dando início a esse trabalho, esse início a esse momento devocional, iniciando esse momento devocional que é tão agradável, que nós temos participado sempre nas segundas, quartas e sextas e nos domingos também, nos domingos às 9 horas da manhã. Aproveitando o ensejo, querendo lembrar vocês que este vídeo, esta live também está disponível no YouTube. Você vai lá, procura a pasta do Pastor Jadson e toca lá o sininho e nós contribuímos com a distribuição desse vídeo, dessa mensagem da Palavra de Deus, mundo afora. Ieda Rodrigues, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Eu fico feliz por isso, fico feliz porque as pessoas contribuem compartilhando o pão de cada dia, né? Erisvânia Leite, Elisvaldo Ferreira, Simone Salles, todas as pessoas que vão chegando, graça e paz a todos, é motivo de gratidão a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pela proteção que Deus tem derramado na vida de vocês, pela graça, pelo amor que Deus tem realizado em nossas vidas. E isso é motivo de muita gratidão e nosso louvor, né? Nossa oração. Durante a semana as pessoas têm me consultado, têm falado comigo e o assunto do momento é a pandemia, o assunto do momento é o coronavírus, é esse problema da insegurança, da incerteza, esse problema do medo que eu costumo falar aqui sempre, esse problema que está assolando o mundo inteiro. E uma das pessoas que conversou comigo durante a semana, foi interessante, fez uma pergunta interessante. Ele disse: pastor, onde é que nessa questão toda de tanta morte, de tanto momento trágico, tanto momento de dor, onde entra a salvação de Deus nessa história? Onde entra a salvação do Senhor, a salvação que vocês pregam, a salvação que vocês dizem que Jesus apresentou, que está na palavra de Deus? Olha, a questão da salvação é algo eterno, é um plano de Deus. Então, é motivo de estarmos confiantes dessa salvação da morte eterna para a vida eterna. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós temos que ter essa fé, nós temos que exercitar essa fé de que estamos salvos, não dessa morte comum que todos falam, da morte física que todos nós vamos ter que enfrentar, porque o salário do pecado é a morte, mas da morte eterna para a vida eterna é diferente. E dentro desse contexto, dentro deste assunto que nós estamos falando, Abner Gonçalves Almeida, Deus te abençoe, Abner. Seja bem-vindo aqui conosco, é um prazer revê-lo, graça e paz na sua vida. Então, quando se fala nesse assunto, as pessoas temem, porque as pessoas ficam acreditando num plano de salvação imediato, um plano de salvação palpável, um plano de salvação tangível, principalmente aos nossos olhos. Minha prima Glória Santos, Deus te abençoe. Merirute Silva, graça e paz. Sejam bem-vindas, graça e paz na vida de vocês. Então,
a salvação é algo eterno, é algo de Deus e é algo que abrange a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. Se você crê em Jesus Cristo, você sabe que Ele já está com seu nome escrito no livro e que você faz parte do plano de salvação do Senhor. Então, não é algo tangível como as pessoas pensam. Todos nós estamos sujeitos à morte, mas existe uma grande diferença entre a morte eterna e a morte espiritual. Maria do Carmo, seja bem-vinda. Eu não sei se eu já falei. Então, veja bem, as pessoas vão chegando e eu vou continuando cumprimentando e falando. Lembrando que este vídeo está no YouTube, viu, gente? Daqui a pouco vai estar no YouTube. Vá lá, visite a página do Pastor Jadson, clique lá no sininho, contribua na distribuição desse vídeo. Dalete Júnior, seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz na sua vida. É o seguinte, gente, hoje de manhã eu estava orando no meu momento devocional e me deparei com um versículo que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, sobre essa questão da salvação. No livro de Atos, logo no início do livro, no capítulo 4, no versículo 25 desse capítulo, aliás, no versículo 12, no versículo 12 desse capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para que vocês acompanhem. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou ler novamente, estava tratando no início sobre a questão da salvação, sobre a questão do questionamento que a pessoa me fez. Onde está a salvação neste momento de pandemia? Onde está a salvação? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus ou do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É interessante, é importante nós meditarmos na palavra de Deus, porque sempre tem uma palavra ideal para as nossas vidas, uma palavra ideal para os momentos em que nós estamos vivendo. E essa palavra veio bem na hora certa, em que nós precisamos de uma resposta sobre essa questão da salvação. Na verdade, tudo que o homem tem construído aponta apenas para este mundo, apenas para esse mundo. A vaidade pessoal que toma conta do coração do homem demonstra o quanto ele busca a única satisfação, que é a satisfação pessoal. O homem vive em busca da satisfação pessoal. Quando alguém me pergunta sobre a salvação, onde está a salvação, como me perguntaram, me vem imediatamente à memória. Isso é o interesse pessoal, de satisfação pessoal. E isso demonstra o quanto o homem é egoísta com relação a essas coisas. As pessoas não têm consciência de que necessitam da salvação apresentada por Jesus Cristo. As pessoas não têm consciência disso, que necessita da salvação que Jesus tanto apresentou. As pessoas sentem-se seguras em si mesmas, em meio a um sistema de vida que o mundo oferece, em meio ao sistema de vida que o mundo tem oferecido. E cada vez o sistema de vida do mundo é fazer com que o homem não busque esse sentido da salvação apresentado por Jesus Cristo. A principal preocupação e razão pela qual a Bíblia foi escrita e apresentada a cada um de nós é exatamente para dar ao homem o conhecimento da salvação, o conhecimento da salvação eterna, da salvação que vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Segundo as Sagradas Escrituras, todos necessitam da salvação, por causa dos pecados, por causa dos seus pecados, pecados do coração. E todos nós necessitamos da salvação. Mas, na verdade, meus amigos, meus irmãos, Jesus é nossa salvação. Jesus é nossa salvação. E este é o tema que eu quero meditar com vocês nesta manhã. Jesus é nossa salvação. Um grande milagre, se olharmos o contexto desse texto que nós lemos, de Atos 4, versículo 12, um grande milagre havia acontecido. Pedro e João, duas colunas da igreja apostólica,
se depararam com um coxo de nascença na porta do templo, mendigando, pedindo esmolas. A palavra do apóstolo Pedro naquele momento foi a seguinte: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Está aí no capítulo 3, versículo 6 do livro de Atos. Após este ato, o povo ficou atônito e o povo correu junto para eles, correu para ficar próximos de Pedro e João naquele momento. Foi um alvoroço naquele momento, porque aquele coxo, ele ficou de pé, ele ficou erguido com a palavra, após a palavra do apóstolo Pedro. Ao que Pedro, naquele mesmo momento, toma a palavra e diz o seguinte: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Não foi eu, mas foi a fé e foi o nome de Jesus que fez com que esse homem ficasse de pé. Vejam que passagem maravilhosa. Na sequência, Pedro e João, o que é que acontece? Pedro e João são presos, porque são considerados pessoas que estão tumultuando o ambiente, são presos e são levados diante das autoridades religiosas. Autoridades religiosas, à semelhança do Messias, eles foram levados diante das autoridades religiosas hipócritas que quiseram acusar Pedro e João de desordem, de sedição, de alguma coisa. Então Pedro e João foram levados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo e Pedro falou com muita intrepidez diante daquelas autoridades. Vamos observar pelo menos 3 pontos importantíssimos nesse texto de Atos 4, versículo 12. É um só versículo, mas em primeiro lugar eu quero dizer que essas lições e nós devemos observar para as nossas vidas, como eu já falei, com relação à salvação. Tem tudo a ver com salvação. Em primeiro lugar, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro. Foi isso que o apóstolo Pedro diz. Salvação significa receber a vida verdadeira, significa receber a vida eterna, significa gozar da vida eterna. Jesus afirmou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está lá em João 10, versículo 10. A vida é conhecer a Deus Pai, e ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Deus não é somente viver assim por onde o vento sopra, mas ter comunhão com Deus é gozá-lo para sempre. O homem só começa a viver realmente a partir da sua conversão, que é uma ação do Espírito Santo. E mais uma vez eu digo, Jesus é nossa salvação. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro afirma, primeiro ele diz, em segundo lugar ele afirma, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Aqueles que desejam encontrar o Senhor por suas próprias forças, jamais o encontrará. Tem muita gente usando de artifícios, de atalhos, de caminhos diversos para ver se chega a Jesus Cristo, para ver se alcança a salvação, fazendo sacrifícios e mais sacrifícios. Não é necessário nada disso, mas para o que se humilham, aqueles que se apresentam humildemente diante do Senhor, que jamais conseguiriam salvar a si mesmos, reconhecem isso e entendem que não conseguem agir contra a condenação eterna. Então esses alegremente aceitam a salvação que vem de Jesus Cristo. Esses que têm o coração quebrantado, que têm o coração voltado para Deus, voltados para o reino de Deus, como apresenta o Senhor Jesus como um presente divino para as nossas vidas. Esse sim será bem-aventurado, como diz o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Deus revelado que pode ser vislumbrado no coração de todo aquele
que o confessa como o único Senhor e Salvador de sua vida. Esse sim, esse sabe o que é salvação, esse reconhece que a salvação é algo eterno, é algo de Deus, é algo para as nossas vidas. Jesus é a nossa salvação. Mais uma vez eu repito, Jesus é nossa salvação. Em primeiro lugar, Pedro diz. Em segundo lugar, Pedro afirma. Em terceiro lugar, Pedro confirma. Ele disse o seguinte: pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. O homem é finito. Nós somos finitos e limitados em nosso entendimento. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo é finito, tudo tem um limite e tudo está no controle de Deus. Nós devemos reconhecer isso também. Até nossa vontade própria está diante do Senhor, porque nós somos limitados em tudo. Nós somos limitados para que não possamos ir além daquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Nossa natureza é cega pelo orgulho e pelos prazeres da carne. Nossa natureza sempre age pelos prazeres, pelo impulso, pela emoção. E nós devemos reconhecer que diante de Jesus Cristo nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós necessitamos desse amor de Jesus, nós necessitamos dessa salvação que vem de Jesus Cristo. Nosso apetite pelo pecado não tem limites. Jesus foi enviado para que sejamos salvos da ira do inferno, para que sejamos salvos do fogo eterno. Jesus veio até nós para que nós tenhamos paz, e a paz que Ele nos dá, não a paz que o mundo oferece. Não existe substitutos para Jesus Cristo. As pessoas gostam de colocar objetos, ídolos e outras coisas mais que, na intenção até, sem perceber, de tomar o lugar de Jesus Cristo. Mas a salvação só está em Jesus. Ele é único e verdadeiro. Suas palavras ecoam por todo o universo. Suas palavras permanecem firmes. Ele disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus ecoam em todo o universo. Ele disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É muito importante, é muito gratificante nascer de novo. Não existe nada melhor para a vida humana do que nascer de novo, do que ter a vida com Cristo. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é nossa salvação e é isso que eu quero repetir sempre. Jesus é nossa salvação. Meus amigos, meus irmãos, a salvação é a maior necessidade que existe no ser humano. Por isso que o cidadão me perguntou: onde está a salvação de Deus nesse momento de pandemia? Onde está a salvação de Jesus Cristo que vocês tanto pregam? Nenhuma outra ocupação pode ser mais importante do que a nossa salvação. Nada é mais importante para nossas vidas do que a nossa salvação. A salvação da morte eterna é a maior dádiva que alguém pode receber. É a maior dádiva que nós possamos receber. E essa dádiva só Deus pode nos dar através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E não há salvação, diz a palavra de Deus, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Necessitamos da salvação e a salvação está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é a salvação. Esta é a palavra que Deus reservou para cada um de nós neste dia, nesta manhã. Hoje é sexta-feira, 29 de maio. Nós estamos começando mais um final de semana, nós estamos completando mais um dia de resguardo social. Nós estamos necessitando da palavra de conforto e nós devemos orar por isso. Nós necessitamos de Jesus Cristo e necessitamos da salvação que Ele nos dá.
Só Ele pode nos dar. E eu quero confortar seu coração com esta palavra, como Ele confortou o meu coração. Que Jesus está com você. Jesus tem um plano especial para a sua vida. E nós devemos orar e render graças ao Senhor, porque Jesus Cristo é nossa salvação. Nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante do Senhor e vamos render graças a Ele, porque somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Foi Ele quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos, Senhor, pela vida, te damos graças por mais esta manhã e pela noite que o Senhor nos deu. Continua conosco, Pai, continua nos conduzindo, nos abençoando e nos protegendo, Pai. Que a tua salvação, a salvação eterna, esteja sempre em cada um de nós, Pai. Vai ao encontro, Senhor, de todos que estão agora ouvindo esta palavra, Pai. Vai ao encontro daqueles que por algum motivo não estão conosco neste momento, mas que estarão recebendo essa tua palavra logo após, Senhor. Ó Deus amado, vai ao encontro da nossa nação, dos enfermos, dos necessitados, dos desamparados. Vai ao encontro, Pai, dos nossos familiares, do nosso lar, da nossa família. Vai ao encontro do nosso país, dos nossos governantes, Pai. Ó Deus amado, que tuas mãos graciosas estejam sobre este planeta que necessita de ti, Pai, da salvação que é teu Filho Jesus Cristo. Fortalece nossa fé em ti, Pai. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados. Ajuda-nos no nosso caminhar diário. Nós somos pequeninos, nós somos frágeis, Pai. Nós somos dependentes da tua mão, do teu conforto, Pai. Nos auxilia nesse trabalho e que tudo que façamos, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Concede-nos um dia de paz na tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e para a glória dele. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia de paz, Deus abençoe este nosso final de semana. Lembrando a todos que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos juntos novamente, buscando a presença de Deus, buscando esse momento devocional tão agradável. Eu agradeço a todos que se fazem presente, Lene Souza, Mary Jusce, as outras pessoas que se fazem presente no decorrer desse momento devocional. Eu quero pedir para que Deus lhe dê um dia de paz. Deus derrame de sua graça em sua vida, que Deus coloque bênção no seu lar, que sua família esteja coberta pela graça de Deus. Fico feliz pela presença de vocês. Lembrando que este devocional, daqui a pouquinho, vai estar no YouTube, lá na página Pastor Jadson. Você vai lá, visita. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Toca o sininho e contribui para que esse vídeo chegue a várias famílias, a vários lares, a vários corações. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Até a próxima, domingo, se Deus permitir.